Localizou o texto? Êxodo capítulo 20, versículo 1 a seguir. Então Deus, quem, gente? Falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, eu quem? Eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E amém. Você crê que essa é a palavra de Deus? Feche a sua Bíblia, coloque a mão no coração, diga: Senhor, aplique a sua palavra ao meu coração, que o meu coração, que a minha mente estejam dispostos a receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar comigo, em nome de Jesus, amém. Assente no seu lugar, com atenção, devoção, e olhe para mim. Eu quero fazer aqui a repetição de uma fala que eu já tenho dito ao longo desse mês de outubro, nessa série de mensagens que eu estou pregando sobre os pilares da reforma protestante. 5 pilares: sola fide, sola gratia, sola scriptura, soli deo gloria, solus Christus. Esses são os 5 pilares da reforma protestante. Eu estou fazendo essa orientação dizendo o seguinte: que a minha fala aqui não é no sentido de afrontar a ninguém, nem criticar a ninguém. Às vezes, coisas que muitos líderes da Igreja Católica fazem sem medir palavras, eu não quero fazer isso. Não é o meu perfil ficar fazendo isso. A minha orientação aqui é doutrinária. É o quê? Doutrinária. A minha orientação aqui é ensinar. Embora esse ensino vai contrapor algumas coisas que são ensinadas pela Igreja de Roma. Mas o meu foco aqui não é falar mal de igreja nenhuma, cada um, líder, cuida da sua. A minha intenção é orientar você, porque nisso eu também tenho um peso de responsabilidade grande sobre os meus ombros. Essa é mais uma das bandeiras levantadas pela reforma protestante em defesa aos princípios da palavra de Deus, e aqui nesse caso, aos 2 primeiros mandamentos. Hoje então, eu estou pregando soli deo gloria. Diga, soli deo gloria, que significa somente a Deus glória. Gênesis 20, versículos 3 e versículo 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Isso está no texto. Se você pegar a Bíblia, chamada Bíblia protestante, isso está escrito desse jeito, que nós acabamos de ler. Se você pegar a versão católica, eu não sei se o aplicativo aí tem a versão católica, Diogo. Se tiver, coloque para mim. Se você pegar a versão católica, vai estar dizendo também a mesma coisa. O princípio aqui de glória somente a Deus são princípios bíblicos contrários às doutrinas apresentadas pela igreja medieval naquela ocasião, como a veneração aos santos e às relíquias. Os reformadores,
eles anunciaram corajosamente: só lhe deu glória. Ou seja, somente a Deus glória. Agora escute, olhe para mim aqui. Não só a igreja medieval, mas ao longo da história, filósofos, sociólogos, cientistas sempre tentaram tirar a glória de Deus. Karl Marx tentou tirar Deus do céu. Sigmund Freud tentou tirar Deus do nosso subconsciente. Charles Darwin tentou tirar Deus da ciência. Nietzsche tentou matar Deus. Richard Dawkins tentou dizer que Deus é um delírio. Nós, evangélicos ou protestantes, como nós somos chamados, não negamos que houve no passado e que ainda há nesse tempo homens e mulheres que se destacam em suas profissões de fé e que são exemplos de vida, de uma vida exemplar, que buscaram o Senhor. Entretanto, ao mesmo tempo, os reformadores levantaram a bandeira de que ninguém, nem nada, a não ser Deus, é digno de receber glória. Glória apenas a Deus. A doutrina da veneração dos santos, que é a evidência externa através da reverência a imagens ou em forma de estátuas ou gravuras, aqui é um dado histórico. Ela foi dogmatizada pela Igreja Romana no segundo concílio de Nicéia, no ano 787 depois de Cristo, e foi reafirmada no seu 12º aniversário, a saber, em 1987, pelo então popular e até admirável em muitas atitudes Papa João Paulo II. Estes aqui são dados históricos e não críticas. Isso aqui é fato. Para a defesa disso, são usadas duas palavras do grego: latria e dulia. Diga latria. Fala forte. Diga dulia. Duas palavrinhas do grego. Tem que editar. Ele está falando grego, parece que eu não estou entendendo. Ou eu estou falando grego, por isso você não está entendendo. Latria e dulia, duas palavrinhas gregas. Essas duas palavras aqui, elas são usadas para explicar ou tentar explicar de maneira para parecer convincente a ideia de que latria é uma palavra que aparece no texto bíblico para falar de adoração a Deus, e que dulia está falando aqui de veneração. Quando você vai para o dicionário, você percebe que adoração e veneração são palavras sinônimas, é a mesma coisa. Aliás, no texto original grego, quando o autor escreveu lá, texto original, é usada as duas palavras. Às vezes é usada a palavra latria, às vezes é usada a palavra dulia. Vou te dar um exemplo aqui prático. Se eu falar com você assim: olha, o meu carro, e está de fato, o meu carro está parado aí na porta, você sabe de que eu estou falando? Sim ou não? Sim. O que você imagina de carro? Se eu falar com você: o meu veículo está parado aí na porta, você pensou a mesma coisa? Sim. Veículo e carro não é a mesma coisa, não, gente? Quando eu falo de veículo, eu não estou falando de carro, não? É a mesma coisa. Então, as palavras aqui são diferentes, mas falando a mesma coisa. Moto não é veículo não, filha. Moto é motocicleta, tá? E aí é o seguinte: a confusão dessas palavras gerou esse
entendimento distorcido. Nas institutas da religião cristã, escrita por João Calvino, o pensamento romano é veementemente contestado nele. Calvino disse que, entre outros pontos, representar a Deus através de gravuras ou imagens é corromper-lhe a glória, e que o uso indevido disso conduz exatamente à prática da idolatria. Calvino também disse que a intercessão dos santos gera supersticiosa veneração dessas criaturas, atribuindo-lhes poderes e honrarias próprias de Cristo. Quem é que pode te abençoar? Quem é que pode te livrar da morte? Quem é que pode abençoar a sua casa? Quem é que pode abençoar o seu trabalho? Quem é que pode abençoar a sua família, se não outra pessoa, a não ser o Cristo ressurreto, que está sentado à direita de Deus Pai? Então, distorcendo alguns desses princípios, a igreja de Roma afirma que ossos, objetos de santos e mártires são dotados de poder individual e por esse motivo operam milagres. E esses supostos milagres, para dizer a verdade, dizem que não seriam produzidos materialmente pelas relíquias, mas pela vontade de Deus através dessas relíquias. Mas aqui está um perigo, porque se atribui a essas relíquias o poder de mediação entre Deus e o homem, atribuição essa que é unicamente e exclusivamente de Jesus. Todavia, Jesus mesmo disse, Marcos 16, 17 e 18. Jesus disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em quê? No nome de quem? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados em meu nome. No nome de quem? Diga forte: Jesus. Todavia, gente, é preciso a gente aqui, como eu venho fazendo em todas as mensagens, eu não estou aqui para, numa linguagem popular aí, passar pano para aquilo que existe de errado no meio evangélico também e que é perigoso. Existem nos nossos dias, nos dias atuais, elementos ou fatores que de algum modo retiram a centralidade de Deus da vida de muitos crentes. Muitos irmãos de confissão evangélica ou protestante, do jeito que você queira, em vários períodos da história e em vários países do mundo, sem se darem conta, endeusaram seus líderes, pastores e cantores. Eu vi uma aberração outro dia acontecendo lá no continente africano, em que um pastor, ou sei lá qual que é a nomenclatura que ele se apresenta lá, diz que a terra é tão impura que ele não pode tocar os pés dele na terra. E aí fizeram para ele uma espécie de um andor, e anda lá, numa linguagem aqui baiana, nordestina, e anda lá uns abestados, carregando na frente e atrás, e o indivíduo assentado lá em cima. Gente, pelo amor de Deus. Então, existem erros que tiram a centralidade de Cristo também no meio evangélico, e a gente precisa ficar atento contra isso. É por isso que talvez você estar aqui agora me ouvindo falar essas coisas pode ficar assim, meio apreensivo. Meu Deus, pastor, não sei o que. Pode ficar tranquilo, meu filho, meu coração está em paz, tranquilo, está tudo em dia, sem alterar, nada, na bênção. O máximo que pode acontecer aqui é a veia do pescoço se engrossar um pouquinho, mas isso aí está tudo normal, na bênção. Tem 20 anos que está assim, não bagunçou até hoje, vai demorar mais uns 20 ainda.
A minha função é orientar. Olha, numa das igrejas que eu congreguei há um tempo atrás, lá na minha cidade, eu era pastor auxiliar nessa igreja. Nós recebemos lá uma cantora, num evento. Se você visse o que o povo fez, é um negócio assim assustador. Era a Cassiane. Nós tivemos que fazer um corredor humano dentro da igreja, de todo mundo dando os braços assim, de um lado e do outro, para ficar livre no meio, para ela conseguir sair da igreja. E o meu carro estava parado na porta da igreja, e ela saiu dentro desse corredor e entrou dentro do carro. O povo em volta do carro assim, batendo no vidro. Abre o vidro, não sei o que, não sei o que. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que engrenar o carro e sair lentamente. Não atropelei ninguém, mas saí assim, dando aquele empurrãozinho de levinho, para o povo ir dispersando, para conseguir sair. Coisas desse tipo, a meu ver, beira a idolatria, se é que não é. E a gente precisa tomar cuidado. Pastor, eu não posso gostar de ninguém. Pode. Você precisa ter uma referência. Mas eu vou te dar aqui uma palavra aqui sobre referência. Sabe quem você deve ter como referência? Quem está perto de você. Quem está longe, você pode gostar, você pode admirar, você pode ouvir, você pode cantar música, você ouvir a pregação, não tem problema. Mas tenha como referência quem está perto de você. Quem você sabe onde a roupa é lavada. Quem você conhece as qualidades, mas também conhece o defeito. Porque quem está longe demais, é fácil demais, gente. Você pega um vídeo no YouTube e assiste, e a pessoa está lá do outro lado e você não conhece a vida da pessoa. Oratória e retórica não quer dizer aprovação de conduta. Aprenda isso. Tem muita gente cantando bonito por aí, tem muita gente falando bonito por aí, mas não tem vida exemplar com Deus. Então é melhor você ter como referência alguém que está perto de você. Eu não estou falando aqui que tem que ser eu, não. Embora eu vou viver o meu ministério, a minha vida, me esforçando para ser referência para alguém. Se eu conseguir ser referência para 3 ovelhas que tem lá em casa, para mim eu já estou satisfeito demais. Você pode ter outras referências na sua vida. Seu pai, sua mãe, alguém que está perto de você, um vizinho que teme ao Senhor. Mas tenha referência de quem caminha com você, perto de você. Você conhece. Amém, gente? Tem muita gente beirando a idolatria com essas coisas. Há situações que ultrapassam até o limite da histeria, tornando-se idolatria. Terrível. Há líderes de grande influência em nosso meio e não há problema de as pessoas gostarem deles. Contudo, tanto a liderança quanto o povo, diga liderança, diga também povo, precisa saber que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. A igreja precisa reconhecer que Ele, Deus, é a fonte de toda dádiva. Nós somos apenas vasos nas mãos dEle. O que tem dentro de nós, o que tem dentro do vaso, é mais importante do que o vaso. É isso, meu filho. O que tem dentro de nós, Paulo disse que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Quantos aqui são moradas do Espírito Santo? O Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo habita em você. Então cuidado com essas coisas. Não estou falando aqui para você ser frio com ninguém, nada disso. Mas para você ter limite, ser prudente, ser maduro. Aqueles que confiam na sua própria retórica e talento buscam atrair a atenção de pessoas para si, a fim de explorá-las. Alguns desses se apresentam ao sem conhecimento bíblico como autoridades divinas capazes de curar enfermos, expulsar demônios, fazer outros milagres, e por fim são aclamados e recebem toda a honra no lugar de Cristo. Tem uma coisa aqui que eu preciso dizer e que nós também precisamos aprender. Diga forte: Deus não divide a sua glória. Agora é o seguinte, aquilo que nós fazemos bem feito, a glória é de Deus. Mas tem uma coisa que Deus divide, que é a alegria. É gratificante
a gente vê as coisas funcionando, caminharem, bem feitas. Nisso aí o Senhor divide conosco. Amém, gente? A glória Ele não divide, mas a alegria Ele divide. Para ampliar suas redes e apanhar os desatentos, muitos desses líderes e pseudos líderes criaram as modernas relíquias devocionais, como copos com água ungida. Aproveitar para te ensinar um outro negócio aqui, gente. Você já teve lá na sua casa ou tem? Se tem, resolve isso logo, porque é chato. Uma porta que você abre ela e quando você abre ela ringe. Não é ruim? O que você faz? Você joga lá um óleo. Quando você derrama o óleo, o que você está fazendo? Você está ungindo a porta, você está untando a porta. Aí eu fico perguntando, tem gente que diz assim, olha, óleo ungido. Eu fico perguntando, como é que unge óleo? Se o próprio óleo é para ungir. Ungir óleo, então seria derramar óleo sobre o óleo? Se você disser para mim, olha, o óleo é consagrado. Eu tenho algumas coisas que eu penso. Mas se você dizer, olha, o óleo é consagrado, consagrei ao Senhor. Ok, joia. Agora, óleo ungido, para ungir óleo, é derramar óleo sobre óleo. Então a linguagem correta não é óleo ungido. A linguagem correta é óleo consagrado. Amém, gente? Então pronto. E aí, criam isso. Copos com água ungida, ou seja, derramou óleo então na água. Sal grosso abençoado, toalha santa, tijolo santo, travesseiro santo, rosa ungida, tenda da bênção, entre outras bizarrices. Tudo isso com um final muitas vezes financeiro, desprovido de base bíblica. Todavia, desprovidas de ensinamentos e preceitos bíblicos. Todos esses elementos, gente, não passam de costumes tomados emprestados do paganismo. Nisso aqui tem uma coisa que a Bíblia ensina: ungir os enfermos é bíblico. Agora, travesseiro santo, rosa santa, rosa ungida, tijolo consagrado e mais um monte de coisa, não tem nada disso aqui na Bíblia. Fio da barba de Abraão, de Moisés e de não sei quem. Pedaço da arca de Noé. Todos esses elementos foram pegados emprestados do paganismo, revestido de uma nova roupagem. Essas invencionices humanas tiram a atenção de Jesus, que o Senhor merece da igreja. Desse modo, nem a água, nem o sal, nem o tecido, nem outro amuleto é capaz de trazer bênçãos aos homens, a não ser aquele que está sentado no mais alto e sublime trono. Ele faz isso conforme a sua eterna vontade e conforme a sua soberania. Se Ele quiser realizar milagres na nossa vida, Ele faz milagres, e nós não dependemos dessas coisas, porque isso, de fato, biblicamente falando, não há poder nessas coisas. Amém, gente? Quem está compreendendo diz amém. Só lhe deu glória, somente a Deus glória. A Bíblia é clara ao afirmar que há um só Deus, de quem é tudo e para quem é tudo. Todo o nosso viver, toda a nossa vida, toda a nossa atenção, toda a nossa reverência em termos práticos. Essa é uma realidade que não apenas proíbe, mas inviabiliza a adoração e a veneração que não seja direcionada a Ele. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42:8.
A reforma protestante fez soar ao redor do mundo. Está aí o texto, ó. Fez ecoar o entendimento de que nenhum ser humano é digno de receber glória. Nenhum ser humano é digno de receber glória. Outra vez, você pode gostar, você pode admirar. Paulo disse para a igreja aos Coríntios: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele não disse glorifique a mim. Ele não disse depositem honra para mim. Ele diz pode imitar o meu exemplo, porque eu estou imitando o exemplo dele. A reforma protestante soou ao redor do mundo o entendimento de que nenhum ser humano é digno de receber glória. Toda veneração e toda adoração que não seja dirigida ao único e verdadeiro Deus se constitui numa prática de idolatria e superstição religiosa. Nisso inclui os anjos, os santos canonizados, os mártires, os papas, os padroeiros ou qualquer outra autoridade religiosa. Outra vez, reconhecemos muitos irmãos do passado que destacaram com suas vidas exemplares. Homens e mulheres que buscaram ao Senhor, exemplo de honra, exemplo de vida cristã. A questão não é se esses irmãos devem ser honrados. Eu já vi crente de maneira ignorante falar absurdos, por exemplo, de Maria. Como é que eu vou falar mal de Maria, se Maria foi a mãe de Jesus, e se o próprio texto diz que Deus agradou do testemunho de vida daquela mulher? E como é que eu vou criticar ela? Todavia, ela não merece glorificação e adoração. Ela merece o nosso respeito. Ela merece a nossa admiração. Glória àquele que saiu do seu ventre. Louvores àquele que saiu do seu ventre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ele é digno de honra, de glória, de louvor para todo o sempre. Ele sim. Ela a nossa admiração. Ela o nosso testemunho de que era uma mulher de Deus. A Bíblia não se opõe a reconhecer o valor de ninguém. A reforma protestante ergueu a bandeira de que esses irmãos piedosos que viveram no passado, eles não devem ser adorados. Reconhecidos o seu valor, sim. Adorados, não. A confissão de fé de Westminster, adotada por muitas igrejas ao redor do mundo, declara que o fim maior, o fim supremo do homem é glorificar a Deus e somente a Deus para todo sempre. Nas palavras de Paulo aos Romanos capítulo 11 versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Ao Senhor dos céus e da terra seja glória. A Ele que dirige a nossa vida, a Ele que dirige aquilo que Ele criou. No Antigo Testamento, Israel era chamada esposa de Deus. Era chamada. Deus chamou um profeta chamado Oséias. Você pode ler lá depois. Uma história assim terrível. Irmãos, tem hora que Deus coloca a gente numas enrascadas, uns negócios assim meio assustador, sabe? Um negócio assim meio estranho. Deus chamou esse profeta. Lê lá depois o texto. Se você não conhece, você vai ficar assustado agora, mas você pode ler lá depois. Deus chamou esse profeta e falou assim o seguinte: eu quero que você vá num prostíbulo, busque uma mulher que está lá, falou o nome dela, case com ela. Ele foi lá e fez. Olha que coisa maluca. Ele trouxe essa mulher para casa. Essa mulher ficou em casa algum tempo e voltou para o prostíbulo de novo. Deus falou com o profeta: volte lá e busque ela para casa.
Ele fez. Foi lá, buscou, trouxe para casa. Ela ficou poucos dias, voltou para o prostíbulo de novo. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo de maneira teatral, porque o povo ouvir só o que estava sendo dito pelo profeta não era suficiente. Deus então resolveu fazer um teatro para que a nação sentisse o peso daquilo que ele estava falando. Aí o profeta, nessa situação maluca, Deus falou para a nação assim: olha, o que vocês estão fazendo é isso aí, ó. Vocês estão indo atrás de outros deuses. Eu tenho trazido vocês de volta, e vocês sempre voltam para a idolatria. Eu busco vocês, resgato vocês, trago vocês para mim. Quando parece que está tudo bem no relacionamento, vocês voltam de novo para a idolatria. Eu pego de novo, vocês tornam a voltar. O que esse profeta está fazendo é a mesma coisa que vocês estão fazendo. E aí Deus falou para a nação: por causa da idolatria, Deus disse que o pecado de idolatria é comparado ao pecado de adultério. É isso. Deus fez todo esse teatro para mostrar a gravidade que é tirar a glória que é devida a Deus e tributar outras coisas e pessoas. É assustadora a história, não é? Está na Bíblia isso aí, leia lá depois. O Senhor dos céus, Ele é digno da glória, digno de honra. Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8. Caminhando aqui para fechar. Quem me ouve diz amém. Quem está acordado fala amém. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue. Peraí, tem gente achando que o diabo não tem nada. Ele declarou aqui que o mundo foi entregue para ele, e Jesus não contestou. Jesus poderia, se fosse mentira, Jesus teria dito para ele: rapaz, você não tem nada. Ele falou: todos os reinos me foi entregue. Anos mais tarde, João disse assim: o mundo jaz no maligno. Satanás disse para Jesus: darei todo esse poder e a glória desse reino, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, se você me, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore. Está escrito o quê? Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Oh, aleluia. E o texto diz que quando Jesus falou essas palavras, o inimigo foi embora. O inimigo fugiu. Você quer que o inimigo bata em retirada? Você quer repelir o inimigo? Tenha uma vida de devoção unicamente a Jesus. Não deixe que nada atrapalhe a sua adoração. Não deixe que nada atrapalhe o seu culto. Não deixe que nada atrapalhe você de prestar toda a honra que lhe é devida a Jesus, e o inimigo vai embora. O próprio Jesus buscou a glória do Pai em tudo que fez. Ensinou os discípulos a darem testemunho, a fazer boas obras, a fim de glorificarem a Deus, não para ser salvo, mas para glorificar a Deus. Os discípulos ouviram isso de Jesus. A glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. Isso é o valor infinito de Deus manifestado. A glória de Deus é o resplendor da sua santidade, é a irradiação do seu poder e valor infinito. Na visão de Isaías,
A nação de Israel estava um caos. A nação de Israel estava de luto. O rei tinha morrido. Capítulo 6. O texto começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado. As abas do seu manto enchia todo o templo. Quando você vai num casamento, o que você mais presta atenção na hora do casamento? Eu não estou falando depois da cerimônia, não. Eu estou falando no momento do casamento. A noiva. E sábado nós vamos casar né? A noiva. Aí você olha aquele vestidão da noiva, que geralmente né? Aquele negócio que ela vem arrastando lá, que eu não sei nem o nome daquilo. Você olha e fala, meu Deus, olha o tamanho. O noivo ninguém está nem aí pro noivo. Quando é um noivo bonitão igual o Ramon, assim, a turma ainda presta atenção. Mas quando não é, enche todo o ambiente. Isaías prestou atenção e disse, olha, o seu manto enchia todo o ambiente. Isso fala de glória. Isso fala de poder, de majestade. A nação estava em luto. Isaías viu o Senhor assentado no mais alto trono. Sabe o que é isso? O mundo está esquisito, não está, gente? Tá ou não está? O trem está feio. Eu vi esses dias, se eu não estiver aqui equivocado com a minha mente, tem mais de 10 guerras em curso atualmente no mundo. O mundo se prendeu a falar Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas. Mas tem outras guerras acontecendo aí. O mundo está uma doideira. Num linguajar que pode não ser um linguajar completamente hipotema. Eu já ouvi isso aqui, gente. O mundo está uma doidiça, não está? Mas Deus continua sentado no mais alto trono. Deus continua sentado no mais alto e sublime trono. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle. Ele continua no controle. Deus não perdeu o controle. Numa linguagem minha aqui, Deus não alterou os batimentos cardíacos. O batimento cardíaco está em dia, tranquilo. Ele está no controle. Sabe o que Isaías viu? Versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Te dá um negócio aqui chique. Serafins, 6 asas. Quantas asas? Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava, com 2 cobria o rosto. Ninguém é capaz de olhar Deus de cima para baixo, nem mesmo os anjos. Eles estavam voando acima do trono, mas com os olhos, com o rosto tampado. Ninguém é capaz de olhar ele de cima para baixo. Está entendendo isso aqui? Com 2 voava, com 2 também cobria os pés. Ninguém pisa acima de Deus. Ele reina absolutamente. Você consegue sentir a presença de Deus aí com isso aqui que eu estou te falando? E não parou.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Israel estava de luto. Mas Isaías viu a terra cheia da glória de Deus. Os israelitas estavam vendo o luto, Isaías estava vendo a glória de Deus. Fique de pé comigo, por favor. Declaramos ousadamente que a adoração só é devida a Deus. Contudo, devemos nos lembrar de que esse princípio não deve ser quebrado apenas diante de um ídolo. Não devemos permitir que nada roube a centralidade de Cristo. Glorificar a Deus não tem a ver apenas com deixar de fazer aquilo que é errado, mas principalmente fazer o que está correto. Seja luz, produza frutos de vida cristã, edifique o reino de Deus. Nas palavras de Paulo: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 31. Faça tudo para a glória de Deus. Quantos vieram aqui para honrar ao Senhor? Quantos vieram aqui para glorificar ao Senhor? Levante a sua mão para o céu e faça isso aí por um instante. Glorifique ao Senhor, honre ao Senhor, honre ao Senhor. Cante o mais alto que você pode, cante. Santo, vai, diga. Eu quero ouvir você cantar, cante. Santo, feche seus olhos. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero orar com você. Nós vamos terminar o nosso culto agora. Mas esse lugar está cheio da glória de Deus. Eu gosto do horário, mas eu gosto mais da presença de Deus. Não se apresse em sair da presença dEle. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Aleluia. Você pode receber daquilo que eu também estou recebendo aqui nessa noite. Você pode sentir daquilo que eu também estou sentindo aqui nessa noite. Você está sentindo a presença dele aí agora? Deixa fluir a sua adoração, deixa, vai. Cante o mais alto que você pode, vai. Levante sua mão e cante. Poderoso Deus. Diga isso, diga. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Cante isso, cante. O que está sentado. Você pode cantar melhor. No trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor.
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante poderoso para nós encerrarmos aqui. Poderoso Deus, cante. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Nós ansiamos pela sua presença. Sem a sua presença nós não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada. A nossa oração, Senhor, aqui nessa noite é como a de Moisés. Se a sua presença não estiver conosco, nós não vamos mover o nosso pé do lugar. Nós só iremos caminhar se a sua presença estiver conosco. Que a sua presença esteja na nossa vida, que a sua presença esteja na nossa família, que a tua presença esteja no nosso trabalho, que a sua presença esteja na nossa igreja, que a sua presença esteja na nossa vida, que a sua presença esteja em todos os lugares que nós estivermos. Ó Deus, que a sua presença esteja conosco.